Boa noite, graça e paz, amém. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias nos Salmos 27, aleluias. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Deus acolhedor, aleluias. Salmos 27, versículo de número 10. Diz assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Aleluias. As palavras poderosas, aleluias. Salmista Davi expressando a sua confiança em Deus e o anelo pela sua presença. É interessante que, se nós observarmos o amor da mãe para com o filho, é algo surreal. O amor de um pai para com o filho é algo surreal. Mas a palavra diz que ainda que esses que nos amam verdadeiramente nos desamparem, aleluias, o Senhor, Ele nunca desamparará os seus filhos. Então creia nessa palavra, guarda no teu coração, que ainda que tu muitas vezes se sinta só desamparado, lembra-te, Deus está contigo, Ele nunca te desampara. Aleluias. Poderoso Deus, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, mais um dia que Tu nos concede debaixo da Tua presença, debaixo, ó Deus, do Teu poder. Queremos, ó Deus, glorificar o Teu santo nome e agradecer, porque o Senhor concedeu a nós mais uma oportunidade, mais uma chance, ó Deus, de poder vir à Tua casa para Te adorar, para bendizer o Teu nome. Isso, meu Senhor, é motivo de alegria e regozijo, porque fomos nós, aleluias, conduzidos pelo Teu Espírito a estar aqui essa noite. Por isso, em nome de Jesus, abra nossa mente, ó Deus, para que possamos receber a Tua palavra com o coração puro, ó Deus, com a mente aberta a Ti, e que possamos nós, através do Teu Espírito, guardar, ó Deus, a Tua palavra e praticá-la no decorrer da nossa caminhada, em nome de Jesus. Toma a direção, ó Deus, deste culto. Seja o Senhor, ó Deus, aleluias, o centro desta casa, em nome de Jesus. E que os nossos louvores, ó Deus, a nossa adoração possa chegar, meu Pai, aos Teus ouvidos, possa chegar, ó Deus, ao Senhor, e que seja, meu Pai, o melhor para Ti, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, os nossos irmãos presentes e os que não puderam vir também, a Tuas mãos o alcance de uma forma tremenda, trazendo paz, ó Deus, trazendo conforto, trazendo, ó Deus, força e ânimo para que em outras oportunidades eles possam estar presentes conosco. Por isso, nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nasceu para cantar e louvar a esse Deus
e me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir, de ser. Cante, ó minha alma, que nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir, de ser. Cante, ó minha alma, cante a esse Deus verdadeiro, que foi ontem, que é hoje e que sempre será. Ó minha alma, que nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir, de ser. Cante, ó minha alma, que nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir, de ser. Cante, ó minha alma, cante a esse Deus verdadeiro, que foi ontem, que é hoje. Cante, ó minha alma, cante a esse Deus verdadeiro, que foi ontem, que é hoje e que sempre será. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda.
fazes que tudo coopere para o meu bem. 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 Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Os céus proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força, os montes cantam mais uma canção a Deus. Os céus proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força, os montes cantam mais uma canção a Deus. A terra, o descanso dos teus pés. Tua voz tem o som de muitas águas. Teu rosto brilha muito mais que a luz do sol. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Tudo que tem
exaltado é o santo nome do Eterno. É motivo de alegria estar mais uma vez no santuário, em adoração ao Senhor, apresentando os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e também prestando o nosso culto racional, pois nós entendemos sim o porquê nós estamos aqui, para que nós estamos aqui e por quem estamos aqui. Então isto é bom quando nós temos essa ciência de que o nosso Deus, aquele que é presente, aleluia, em todos os lugares, está aqui juntamente conosco. Então, sejam gratos a Deus por tudo isso que Ele tem proporcionado a cada um de nós. Eu quero agradecer também ao Senhor pela força dos irmãos, pela coragem e determinação de sair dos vossos lares para vir ao santuário prestar essa adoração ao Senhor, porque para isso mesmo nós somos feitos, para adorar a Deus. E quando entendemos isso, fica difícil ficar servir ao santuário, falta alguma coisa em nós, porque aqui nós contemplamos irmãos, a fé dos irmãos, porque quando nós conseguimos chegar ao santuário, contemplar uns aos outros, a gente vê a força do outro e a gente se esforça, amém? A gente sente a nossa força restaurada, animada, porque nosso irmão alcançou o poder e a graça de chegar juntamente ao santuário para adorarmos a Deus. Queridos, nós vivemos em tempos difíceis, isso é dito todo momento. Todo momento se proclama as dificuldades do dia a dia, em que nós estamos vivendo, porque nós atravessamos tempos tenebrosos. A Bíblia fala de tempos trabalhosos, esses tempos difíceis que nós vivemos, aonde o amor está escasso, a união, o companheirismo, nós temos visto isso no dia a dia, e vemos a fadiga e a luta dos homens, caminhando, tentando acertar o caminho, tentando um caminho mais fácil para uma vida melhor, e a gente vê que esbarram em uma barreira tremenda. É como se um muro de ferro, de bronze esteja à frente, porque para se chegar e viver no mundo melhor e estar no mundo melhor, é necessário que tenha Jesus Cristo, é necessário que tenha a paz que excede o entendimento, é necessário que tenha o Espírito Santo habitando em nós, porque o mundo jaz no maligno, cada dia traz o seu mal, isso é certo, mas nós temos um Deus que é bom, nós temos um Deus que nos concede, em meio às tribulações da vida, em meio às guerras que nós enfrentamos, externas e internas, Ele nos concede o escape, assim como nós cantamos há pouco instante. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, amém? Glória a Deus. Então louve ao Senhor, porque Ele é digno de toda exaltação. E em meio a toda esta confusão, toda esta guerra, em que nós vivemos, as pessoas caminham também em busca de respostas. E quantas pessoas estão buscando respostas e sem encontrá-las, A gente vê no dia a dia, e nós que vivemos no Senhor, entendemos que o nosso Deus é um Deus de resposta, sim ou não? Amém, Deus de resposta, um Deus que ouve as súplicas e responde, amém, queridos? E isso é notório, a gente vive isso no dia a dia. Nós sentimos alguma dificuldade, algum problema, alguma dor, nós tomamos um remédio, um analgésico, e esperamos a resposta. A resposta é o efeito desse remédio no nosso organismo, nos dando o alívio. Respondeu, então a gente fica bem, está tudo bem. Então, sempre vivemos em busca de respostas. Nós temos a palavra do Senhor hoje para nós,
um quadro exatamente assim, um povo em busca de respostas. Mas esse povo estava buscando resposta, por quê? Porque estavam perdidos dentro de si mesmo, dividido dentro de si mesmo, cocheando entre dois pensamentos. E um homem, aleluia, um homem que estava na presença de Deus, vai buscar essa resposta diante do Senhor. E eu quero que você me acompanhe na leitura da palavra do Senhor, em 1 Reis, capítulo de número 18, de 1 Reis, aleluia. Um povo dividido, um povo que procurava respostas para suas indagações, para seu sofrimento, e se encontrar justamente por conta de estar dividido dentro de si mesmo, não entendendo as coisas espirituais e buscando refúgio em um Deus que não dava respostas, buscando refúgio em um Deus que não tinha resposta para eles. Mas quando um determinado homem se levanta, e este homem crê que o Deus o qual ele serve é um Deus de resposta, aleluia, a bênção vem. Amém? 18, 17, capítulo 18, verso 17, aleluia, glória a Deus, que nos diz assim a palavra do Eterno. Todos acharam? Graças a Deus. Nos diz assim: e sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhes Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da casa de Jezabel. E então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Amém? Graças a Deus. Até aí a nossa leitura, onde nós vamos observar um povo sem palavra, um povo sem atitude, um povo sem perspectiva, um povo que não tinha como responder, porque estava dividido, estava sem a verdade plena no seu coração. Então, estava este povo dividido entre um Deus, um Deus, isso com D minúsculo e bem minúsculo, um Deus chamado Baal, e o Deus de Israel. O povo que sabia, o povo que viu, o povo que experimentou coisas grandes, coisas tremendas, coisas profundas, coisas que o homem por si mesmo não conseguiria resolver, fazer, executar, porque foi obra divina, obra de Deus. Este mesmo povo que recebeu tanta bênção, este mesmo povo que é chamado um povo escolhido, um povo separado, estava dividido, porque este povo já estava vivendo misturado com tantas outras nações, e agora com um rei duro, um rei perverso sobre eles, rei esse casado com uma mulher feiticeira,
com uma mulher terrível, servidora de uma deusa, feniciana, uma deusa que era cultuada por vários rituais terríveis. Então este povo agora estava adorando também a este Deus, deixaram o Deus verdadeiro e passaram a servir e a adorar a este Deus. Então este povo não tinha mais a segurança do Deus de Israel, este povo não tinha mais a certeza, porque eles estavam adorando a Baal. E esse relato aqui acerca desse Deus, eu quero deixar claro para os irmãos, porque ele era um falso Deus, assim como muitos que ainda prospera, ainda existe até hoje, e muitos ainda que são levantados nos dias de hoje, porque há muitos deuses que já foram levantados, e muitas pessoas que continuam crendo em deuses falsos, em deuses que não é o Deus de Israel, o único Deus. Então veja só, que Baal era um Deus adorado pelos vizinhos dos israelitas, e o culto a Baal era proibido aos judeus, porque desviou muitos judeus, a nação quase toda, desviou o povo quase todo, é tanto que quando Elias chama o povo todo, e Elias chama a responsabilidade acerca de Deus a esse povo, o povo não diz nada, o povo não sabe de nada, porque ali estava agora o momento de um desafio. Lá em Jeremias capítulo 33, verso 3, nós já entendemos isso. Essa palavra diz: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, tremendas, profundas, que não conheces. Então eles estavam diante de um Deus que responde, e diante de um Deus, um suposto Deus, que nunca fez nada por eles, nunca respondeu às súplicas, às orações que eles faziam a esse Deus. Mas o Deus de Israel havia feito grandes coisas, o Deus de Israel havia feito prodígios, coisas tremendas, por intermédio de profetas, mas esse povo havia esquecido disso. E aqui, quando nós observamos a palavra do Senhor falando acerca de Baal, então, este Baal, que era um demônio, é um demônio. Todos os deuses fora do Deus de Israel, todos os deuses cultuados na terra, fora do grande Deus, ele tem por trás uma entidade, ele tem por trás um demônio, ele tem por trás algo terrível que não é Deus, não é o Deus Todo-Poderoso, amém? E sim um enganador, e sim aquele que está ali para roubar, para destruir a vida daquela pessoa, e por isso essa pessoa é enganada, é ludibriada e vai vivendo a vida desta forma, enganando, e sendo enganada, porque aquele Deus, aquele suposto Deus, não faz nada por eles. Então, nós vemos aqui a palavra do Senhor falando acerca deste Deus que é adorado agora pelo povo de Deus, do Deus verdade, do Deus Todo-Poderoso. Então, mudou, este povo deixou de adorar Deus para adorar a Baal. Então, veja só que a palavra do Senhor nos fala acerca de 450 profetas, e aqui nós estamos tratando de um desafio, porque Deus dá um basta, porque havia um homem de Deus orando, havia pessoas ainda que estavam orando ao Deus Todo-Poderoso, mas numa grande maioria já tinha se afastado do Senhor, uma grande maioria já tinha deixado de adorar ao Todo-Poderoso. Então acreditava-se, naquele tempo, que a fertilidade da terra, dos rebanhos, das pessoas, dependia de manter Baal satisfeito, dependia de manter o culto a Baal. Então, quando eles adoravam Baal, as coisas fluíam. A ideia era essa, o entendimento era esse, mas nós sabemos, aleluia,
que toda prosperidade vem de Deus, que a terra, aleluia, ela brota a semente, a terra, ela dá frutos, porque o Senhor ordenou para que ela fizesse isso, para que ela alimentasse o ser humano, os animais. Então, é uma dádiva de Deus, o Todo-Poderoso, o Deus Israel, e não de outros deuses. Mas aquele povo estava certo de que Baal é o Deus da fertilidade, que Baal estava à frente de tudo isso, e também o culto a Baal está ligado também o culto a Aserá, que supostamente, na mitologia é a esposa de Baal, mãe de 70 deuses. Então você vê a proliferação, desses demônios, desses ídolos, os quais eram cultuados naquele tempo. Então, Aserá gerou 70 deuses, que supostamente eles já iam ser cultuados também, já estavam sendo cultuados, porque era mãe desses filhos, e ela tinha o seu culto regado a orgia, a muita bebida, coisas terríveis. E o culto a Baal levou aquele povo, os israelitas, a cometerem vários outros pecados, além de estar adorando um Deus estranho. A palavra também fala que eles cometiam muita prostituição, está lá em Números 25, de 1 a 3, falando que o povo foi levado a isso. Também, mutilação, eles se mutilavam, eles se cortavam, para poder agradar aquele Deus. Então, lá em Jeremias 19:5 fala também do culto em sacrificar crianças àquele Deus. Então as pessoas se voltaram a esse Deus de uma forma tão terrível, que viraram as costas para o Senhor e viviam dissolutamente adorando a esse Deus. E a palavra do Senhor fala que há um dia em que Deus traz a resposta a tudo isso. Queridos, coisas que ainda estão sem resposta na nossa mente, vai ser respondida, porque nós temos um Deus que responde. Amém? Muitas indagações, coisas que ainda não aconteceram, vai ser respondida, porque o Deus poderoso é um Deus de resposta. A palavra do Senhor diz, por intermédio de Jeremias, que o clamor a este Deus verdadeiro vai fazer com que este Deus, aleluia, responda ao clamor dos seus filhos. Então, não vos preocupeis, continue orando, continue buscando a Deus, continue na presença do verdadeiro Deus, porque a resposta virá. Amém, queridos? Glória a Deus. E é isso que está acontecendo nos nossos dias, nos dias atuais. Quantas pessoas sem resposta, quantas pessoas sem saber quem é Deus, quem é o verdadeiro Deus, quantas pessoas adorando a tantas outras coisas, exceto Deus. Então veja bem que essas pessoas vivem enganadas, essas pessoas vivem num caminho de trevas, elas não conseguem enxergar, elas não conseguem ver além do que está na frente, e o que está na frente delas simplesmente é uma estátua, simplesmente é um Deus, um suposto Deus, os quais eles adoram, colocando no lugar do Deus de Israel. Então, nós estamos diante de uma situação tremenda, e quando Elias convoca, aleluia, o povo, pois ele desafia o rei, aquele rei que já tinha se envolvido com tantas coisas terríveis, já tinha feito templos para Baal, um rei que já tinha feito uma imagem de Baal numa montanha. Então veja só que a coisa estava terrível, e Jezabel continuava ali, perturbando aquele homem para que os cultos fossem constantes. Então, nos lugares aonde se adorava a Deus, já estava se adorando a Baal. O povo estava completamente perdidos. Aleluia. Mas Deus
levanta profeta, irmãos. Amém? Deus levanta os seus profetas. Nós nos lembramos ali quando o rei Josafá está numa crise terrível, quando as nações se levantam e se ajuntam para guerrear contra ele, e ele convoca o povo a levantar um clamor, um jejum, a se sacrificarem, fazendo um jejum para invocar o nome do Senhor. Deus levanta um profeta. Deus levanta um profeta dando, aleluia, uma visão totalmente diferente da que ele estava vendo. Ele estava vendo que um povo via até ele, que ele ia ser esmagado pelo aquele povo. A palavra do Senhor diz que ele treme, ele tem medo e ele treme na base, porque é grande a multidão de gente a qual fora dita que estava vindo contra ele, mas ele volta, aleluia, no seu coração e diz: eu vou buscar o Senhor. Ele vai à procura do Deus de resposta, ele vai à procura do Deus de verdade, ele vai à procura daquele que faz, aleluia, todas as coisas em favor daquele que busca. Oh, glória a Deus. Então, quando ele levanta a oração, quando ele levanta o jejum, o sacrifício de jejum e a oração e a súplica ao Deus Todo-Poderoso, o profeta é levantado e diz: Josafá, sim, diz o Senhor, essa peleja não é tua, mas é dele. Aleluia. Amém, queridos? Servo de Deus não fica sem resposta. Servo de Deus não fica sem resposta. Quando nós clamamos ao Senhor, a resposta vem, ainda que não no momento, ainda que não já, mas pode ser também que seja já. Porque nós não entendemos, não compreendemos o momento, a hora de Deus. Às vezes nós oramos e a coisa acontece de imediato, e às vezes nós oramos e ficamos na prova. Às vezes nós oramos e ficamos ali sendo provados, ali na peleja, sendo provado, mas Deus vai responder, Deus vai bradar no céu, louvado seja o nome do Senhor, e a resposta vem. Essa peleja não é tua, mas dele. Oh, glória a Deus. Essa enfermidade não é tua, esse problema conjugal não é teu. Para que ficar preocupado? Para que ficar perturbado? Confia no Senhor, acredita no Deus Todo-Poderoso, porque a resposta vem. Amém? A resposta vem. Nós não vamos clamar em vão, nós não vamos suplicar em vão. Não, nós vamos estar sendo perseverantes, nós vamos continuar clamando, aleluia, porque a resposta vem. Bartimeu estava à beira do caminho ali, a entrada, ouve que o mestre vai passando, aleluia. Jesus é Deus, igreja? Amém? O mestre vai passando. Aí ele diz: não, agora é o meu tempo, agora é o meu momento, chegou a minha vez, eu vou clamar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí começou a clamar, mas a multidão, mas os necessitados, mas aqueles que estão precisando, mas também os curiosos, tudo ali ao redor de Jesus, querendo ver alguma coisa, buscando alguma coisa dele, querendo uma resposta. Amém? Uma resposta para suas indagações, para suas enfermidades, para seus problemas conjugais. Eles queriam uma resposta, porque todos aqueles que vão ao Senhor querem uma resposta para algum problema. Mas Jesus olha o coração aquebrantado. Jesus olhou aquele coração e Jesus parou, Jesus viu, aleluia, lá do meio da multidão, estava longe, enquanto as pessoas chegavam até ele e diz: cala-te, fica quieto, porque ele não vai te ouvir. Ele está lá no meio da multidão. Há muitos necessitados, há muitos que estão pedindo a ele, mas o coração daquele homem estava contrito, aquele homem estava numa fé segura, ele acreditava, aleluia, que Deus responde às súplicas, ele acreditava que aquele que estava passando é aquele que responde, aleluia, às súplicas. E de imediato, Jesus para
E a multidão ao seu redor para também. Parou todo mundo e fica olhando para ele. Ele diz: espera aí. Chama aquele homem, traz ele aqui. Traz ele aqui. Aleluia. Olha o Deus de resposta. E quando aquele homem chega até Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ah, Senhor, eu te chamei porque eu quero ver. Eu te chamei porque eu quero as vistas, eu quero enxergar. Tu quer o quê? Eu quero ver, então veja. Aleluia. E os olhos daquele homem foram abertos. A resposta foi imediata. Amém? A resposta foi imediata. Aleluia. O Deus que responde. Mas naquele momento em que este Deus, ali no monte, aleluia, sendo representado por Elias, o seu profeta, o homem que acreditava no Deus de resposta, no Deus que ouve as súplicas, aleluia, no Deus que os ouvidos não estão agravados, que as mãos não estão encolhidas, o Deus que pode todas as coisas. Aquele homem acreditava de uma forma tão grande, que aquele homem desafia 850 profetas. Aleluia, glória a Deus, diante de uma multidão que não sabe o que fazer, diante de uma multidão que, mesmo sendo um povo de Deus, mesmo sendo a nação de Deus, estava agora perdida, perturbada, estava agora confusa, estava agora sem entender quem era verdadeiramente Deus, porque muitos estavam voltados aos profetas de Baal, aos profetas de Aserá. Muitos estavam voltados àqueles rituais que achavam que ia dar em alguma coisa, e eles acreditavam, sim, que ia dar alguma coisa, nos rituais que faziam a Baal e a Aserá. É tanto que não tiveram palavras nenhuma para dar para Elias, ficaram todos quietos, porque eles achavam que ia daqueles profetas ia sair alguma coisa. Veja bem, a visão humana diz que a maioria ganha, sim ou não? Mas a visão divina diz que quem tem fé ganha. Aleluia. A maioria ganha, mas quem tem fé pode ser um. Aleluia. Estava ali quem? Contra 850. É claro que aquele povo olhou assim e diz: não vai ter nem como Elias fazer nada aí, porque é 450 de Baal e mais 400 de Aserá. Baal é Deus da fertilidade, Baal é Deus disso, Deus daquilo, é Deus da colheita, é Deus do sei de quê, é Deus do Nilo. Baal é Deus Todo-Poderoso. Olha o tamanho da estátua de Baal. Aleluia. Sem perceber que a Bíblia diz que a terra é o escabelo dos pés do grande Deus. E escabelo é banquinho de descansar o pé. Aleluia. Então, vendo desta forma, toda a terra é o lugar onde Deus descansa os pés. Isso é tremendo, isso é muito grande. Então eles não conseguiam ver, eles não conseguiam de forma nenhuma ver o Deus poderoso, porque estavam cegos no entendimento, estavam ali cauterizados na mente, no entendimento, por conta dos rituais que faziam acerca daqueles deuses, né, deste casal de deuses que eles serviam agora. Mas daí agora o profeta chama ao desafio. E o profeta, em primeiro momento, o profeta faz um confronto muito grande, aleluia, porque é claro que o inimigo estava pensando, poderia estar pensando: não vai acontecer nada aí, não vai acontecer nada.
justamente porque, olha, o povo que se chama povo de Deus está em ruínas, não vai acontecer nada. Como é que vai manifestar a glória desse Deus se o povo está dividido? Se o povo não acredita mais, como é que Deus vai fazer alguma coisa se o povo não está acreditando em Deus? O povo está acreditando em tantos deuses que existem por aí, e quantos outros que estão sendo agora canonizados, e quantos outros que fizeram coisas boas e morreram e agora são deuses, estão sendo cultuados. Então Deus não vai ter chance contra todos esses deuses que existem e os que foram levantados agora, porque são muitos e Deus é um só. Então, na visão do homem, a maioria ganha. Então, na visão humana, a maioria ganha. Aleluia. Mas vamos confrontá-los. Vamos confrontá-los. Porque aqui estava um homem que cria, um homem que tinha certeza de que ele estava servindo ao verdadeiro Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ao Deus que manifesta a sua glória, graça e poder. Amados, coisas terríveis não têm acontecido da parte de Deus ainda na terra, por causa da paciência de Deus. Deus é paciente e Deus espera. Aleluia. Deus espera verdadeiramente para que essas pessoas possam abrir os olhos do entendimento e veja que estão servindo a um Deus falso, a um Deus terrível, a um Deus que escraviza e que não vão dar a eles o que eles pedem. Então veja bem que quando Elias confronta os profetas de Baal ali no Monte Carmelo, o povo está dividido, o povo não está na certeza de que o Deus de Israel vai fazer coisas tremendas ali. O povo está calado, está em cima do muro, o povo está olhando, eu vou ver o que acontece aí, eu vou ver o que vai acontecer, mas por certo estavam já esperando a derrota de Elias, já esperando o fracasso, e eles ficam ali, porque o altar estava quebrado, o altar que servia para sacrificar o Eterno estava sendo agora altar de Baal. Aqueles corações que foram feitos para adorar a Deus, estavam adorando a outros deuses. Então o altar estava sujo, quebrado, rachado, cheio de si, não tinha mais como Deus manifestar naquele altar. Isso em se falando num pensamento lá dos profetas de Baal, do inimigo, porque no altar quebrado Deus não se manifesta. Numa mente dividida Deus não manifesta. Uma pessoa que é crente agora e daqui a pouco não é mais, Deus não manifesta. Numa pessoa que crê aqui dentro e lá fora não crê, Deus não manifesta. Uma pessoa que ouve a palavra de Deus e não crê nela, Deus não manifesta. Então o inimigo até hoje ainda está nesta condição, porque ainda muitos estão divididos, ainda muitos estão cocheando entre dois pensamentos, ainda muitos acham ainda que fazer a romaria vai funcionar, fazer o que tem que fazer por aí vai funcionar, fazer determinados rituais vai funcionar. Tem muitos que estão por aí achando que colocar no pescoço uma pedra preciosa
uma jazidazinha preciosa, vai protegê-los. Ou um amuleto qualquer carregado no pescoço, no pulso, ou na mente, vai protegê-los. Aqui nós estamos diante de um confronto sério. Aqui nós estamos diante de um confronto de decisão. É tanto que Elias diz: olha, se Baal é Deus, então vocês podem seguir. Aqui nós estamos num confronto de decisão, para decidir quem é quem. E às vezes, quantas pessoas estão aí divididas entre dois pensamentos? Tem pessoas que acham que há dois deuses ou mais de Deus, que há o Deus dos crentes, o Deus do católico, há o Deus do outro, é tanto Deus, é tanto Deus. Mas na verdade, só há um Deus, amém? Só há um Deus, aleluia. E é esse Deus único e tremendo que é apresentado agora nesse campo de batalha, aonde está armado aqui um confronto, e o inimigo está certo de que não vai dar em nada, porque o povo que se chama pelo nome do Senhor está dividido entre dois pensamentos. O povo que se chama pelo nome do Senhor vem para a igreja, mas também vai para o pagode, mas também vai para a festa. O povo que se chama pelo nome do Senhor adora o Senhor com sua boca, mas também faz fuxico com a vida dos outros. O povo que fala em nome do Senhor faz tantas coisas que desagrada a Deus. Aqui está um confronto para que os olhos da mente possam abrir e ver que há um Deus verdade, e a Ele toda adoração, aleluia, a Ele todo louvor, toda glória. E nós temos sim que renunciar tudo aquilo que nos faz divididos entre Deus e o mundo. Olha, eu quero é Deus, amém? Eu preciso de Deus, eu necessito de Deus, aleluia. E quantas pessoas, misericórdia, dividida, quantas pessoas divididas entre dois pensamentos, quantas pessoas recebem uma palavra de bênção e diz: será que eu vou ser curado? Será que vai ser restaurado o meu casamento? Será que vai dar certo aquele emprego? Será que eu vou conseguir? Ei, quando nós colocamos a nossa mente posta no Deus verdadeiro e único e tremendo, não existe será, não existe talvez, aleluia, não existe sorte, tudo é Deus, amém? Tudo é Deus, glória a Deus. Na dúvida você fica lá fora do reino. Na dúvida você não dá a passada, na dúvida você não alcança o objetivo, na dúvida o diabo não recua. Nós precisamos ter certeza, nós precisamos ser convictos, e isso é fé, amém? O que é fé? É a certeza. Fé é certeza de coisas que se não vê, mas sabe, mas acredita que já está na mão. Eu não tenho, mas é meu, aleluia. Vocês não vê, mas eu vejo, aleluia, glória a Deus. O médico viu um caroço, um câncer, mas Deus mandou eu ver meu pulmão limpo. Aleluia, glória a Deus. O médico disse que eu ia morrer com 6 meses.
Mas a última palavra vem da verdade que liberta, vem do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amém, igreja. Glória a Deus. Então veja bem, que os altares estavam todos quebrados, sujos, porque os profetas de Baal não tinham carinho por aquele altar. Era o altar de Deus. Eles chegavam lá e apresentavam as suas ofertas lá de qualquer jeito, jogavam lá e de qualquer jeito. Se está quebrado, está, se está sujo, está, é sujeira em cima de sujeira. Era o altar de Deus. E quando, aleluia, Elias chama o confronto lá no Monte Carmelo, e que os altares estão quebrados, os altares estão todos destruídos, né? Não destruídos por inteiro, mas em parte, assim como tem pessoas que não foram destruídas ainda. O altar não está destruído, mas está em parte. Está em parte, está no talvez, né? Está no quem sabe, será? Então, quando esse altar se encontra dessa forma, o inimigo certamente vai dizer: Deus não manifesta a sua glória nesse altar. Aleluia. Mas o profeta do Senhor, ele não destruiu o que estava quebrado lá. Era um altar que já estava sendo oferecido a outros deuses, sim, mas o altar não era deles, o altar era de Deus. Assim como o coração do homem, a mente do homem, o coração do homem, ao altar do Senhor, o homem escolhido de Deus, o homem separado, o homem que Deus chamou, o ser que Deus criou para a sua glória, esse altar é de Deus. Mas às vezes está com outros sacrifícios em cima desse altar. Quantas pessoas nesse momento estão em outros lugares, fazendo coisas outras que não agradam ao Senhor, mas é um altar do Senhor, mas é uma ovelha do Senhor, é um coração, é um altar de Deus, mas está sendo oferecido holocausto a outros deuses, porque eles ainda não abriram os olhos para isso. Mas o profeta do Senhor vai abrir os olhos deles, amém? O Espírito Santo vai abrir os olhos para que coisas grandes aconteçam. Então veja só, que quando Elias, me escute bem, Elias ele chega ali e apresenta esse confronto, como Dante disse, o inimigo já percebe que não vai dar em nada, porque o povo calou, o povo de Deus está quieto, ninguém fala nada, ninguém dá um glória a Deus, ninguém dá um amém, um aleluia, então ficou tudo quieto. Amém. Ficou tudo quieto, então ele falou: agora pronto, agora... Quando os 450 profetas de Baal, mas os 400 de Aserá se levantar, fogo vai descer em cima desse altar, porque o altar agora já é de Baal e não mais do Senhor. O altar agora já é de Baal e não mais de Deus. Ei, espera aí. Espera aí. Existe um que crê. Amém? Existe um que dá glória a Deus. Olha, existe sim. Então vai mudar a coisa, o negócio vai mudar, porque nós temos um Deus de resposta, amém? Enquanto muitos estão com a boca fechada, calado, aceitando tudo, é desse jeito mesmo, é assim mesmo, nós estamos como? Renunciando. Ei, não é assim coisíssima nenhuma. Nós estamos protestando. Não é desse jeito não, é do jeito de Deus, é do jeito que Deus quer, da forma que o Senhor ordena, e não desse jeito. Mas precisou
Precisou ser envergonhado os profetas de Aserá e Baal? Precisou sim, porque o diabo, ele está envergonhado, ele é envergonhado. Os demônios é envergonhado, os ídolos, os deuses são envergonhados, porque diante do Deus Todo-Poderoso, Dagon cai por terra. Diante do Deus Todo-Poderoso, Dagon bate o rosto na terra. Não tem como ficar em pé diante do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Bem, mas agora Elias, ele chega e não destrói. Ele podia dizer assim: não, esse altar não serve mais, esse altar não serve mais, então eu vou construir outro altar à parte, porque esse aí está quebrado, esse aí não vai servir, então eu vou construir outro para mim sacrificar, sacrificar o Senhor, porque eu sei que Deus vai responder. Não, ele não fez isso. Ele fez o quê? Ele arrumou o altar, amém? Ele consertou o altar, ele cuidou do altar. Não é para destruir o altar, não é para fazer outro, porque ninguém pode destruir o altar do Senhor. Ninguém pode destruir. Aleluia. Esse altar, ele vai ser restaurado, mas não destruído. Então Elias, ele restaura. Porque quem era Israel? Quem era Israel? Israel era um povo santo, um povo escolhido, um povo chamado para ser vencedor. É o povo de Deus. Israel somos nós. Amém? Glória a Deus. Israel somos nós, o povo escolhido. Mas o altar estava quebrado, então Deus não vai manifestar o poder dele. Por quê? Porque Israel, esse povo de Deus, o povo escolhido, separado para ser vencedor, agora estava de cabeça baixa, agora estava quieto, agora não tinha palavra, porque estava dividido entre dois pensamentos, dividido entre dois deuses. Mas o que está deixando o altar sem resposta? Olha só, como é que Deus ia responder nesse altar? Elias vai e conserta o altar. Elias conserta o altar. O altar estava quebrado, mas Elias não sacrifica no altar quebrado. Ele arruma o altar, ele conserta o altar. Aleluia. Ele limpa o altar, ele purifica o altar. Aleluia. Para que a glória de Deus, o poder do Senhor seja manifesto no altar do Senhor. Glória a Deus. Então algo está deixando o altar sem resposta. Amém? Aquele altar não ia ter resposta de Deus, porque estava quebrado. Mas Deus vai responder no altar que está arrumado, consertado, no altar que está limpo. E para isso o homem de Deus estava ali, para trazer uma visão diferente para aquele povo que não via, abrir os olhos do entendimento daquele povo, porque o povo estava iludido. O povo estava iludido. O povo tinha seguido aqueles deuses. O povo já estava amando aqueles deuses de uma forma tão tremenda que esqueceu o Deus de Israel. Gente, quantas pessoas têm esquecido de Deus? Quantas pessoas se esquecem de Deus? Mas uma coisa eu digo para você: o que está deixando o altar sem resposta? Porque Deus só se manifesta no altar inteiro. Altar quebrado, Deus não se manifesta. E eu coloquei algumas palavras que têm um poder grande, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, como fatores, situações que deixam o altar sem resposta, e coisas também do lado positivo que faz com que o altar seja restaurado e Deus manifeste a sua glória e graça sobre o altar. Amém, igreja? Elias e os profetas de Baal, não se esqueça desse desafio.
Não se esqueça de que o povo não tinha percepção de Deus. O povo não estava escutando, não estava ouvindo a voz do Senhor. E por isso eles se perderam. E por isso eles se misturaram. E por isso a sua fé naufragou na fé. E eles não conseguiram mais, aleluia, levantar a sua voz, levantar o seu clamor. Mas havia um homem, havia um servo de Deus, que estava ali, crendo, com toda a sua força, que aquele era o dia da resposta. Amém? Aquele era o dia, aquele confronto em que se formaram naquele lugar, foi o dia que Deus estabeleceu para mudar a história, aleluia, para mudar a história daquele povo, para mudar a história daquela nação, para mudar a história deste povo aqui, aleluia. Naquele dia algo aconteceu de forma assombrosa, que repercute na nossa vida e nos dá força, aleluia, para erguer a cabeça, levantar, arrumar o altar se tiver porventura sujo, porque a glória de Deus vai manifestar-se nele. Então o que está faltando, o que está deixando o altar sem resposta, às vezes pode ser mentira, às vezes pode ser uma inveja, orgulho, ira, uma prepotência, falsidades deixam o altar quebrado, murmuração. Quantas pessoas murmurando, cheio de bênção, eu posso dizer. Pessoas que estão vivendo, tem casa, comida, tem tudo, ainda murmura das coisas. Tem suficiente, né? Não tem para jogar fora, mas tem o suficiente. Que tem pessoas que só estão contentes se tem para jogar fora. Mas uma coisa eu quero dizer para você, que os murmuradores ficam do lado de fora, eles não conseguem entrar na presença do Senhor. Também a fofoca, coisas que têm maculado a igreja, coisa que tem deixado o altar quebrado, é tipo uma pedra é uma pedra que está ali no altar de uma forma estranha, uma pedra contrária, uma pedra que não dá naquele lugar, não é daquele lugar. O altar está danificado, né? Quantas pessoas que duvidam da palavra do Senhor, quantas pessoas que duvidam das pregações que são ditas por aí, falam no nosso meio. Ah, pastor, mas a gente tem que, eu sei que a gente tem que ser atento a tudo que a gente ouve, a gente tem que ter esse discernimento, mas para isso a gente tem que estar dando vazão a esse espírito em nós. Mas se o altar estiver quebrado, a gente não consegue discernir, a gente não consegue visualizar isso, a gente vai de qualquer forma. Mas a injustiça, a rebeldia, a avareza, tudo isso, queridos, são coisas que deixam o altar de Deus sem resposta. E nós precisamos estar colocando todas essas palavras, e essas palavras que eu coloquei aqui, os irmãos, se os irmãos contaram, foram 12 só que eu escolhi para colocar aqui, né? E essas 12, vou colocar 12 pedras, essas palavras, são 12 pedras malignas, pedras deformadas, que não vai ajustar, não vai deixar o altar de Deus perfeito. Mas também eu coloquei também 12 palavras que pode ser representada aqui como pedras, 12 pedras também que são de restauração. Assim como Elias restaurou aquele altar para poder clamar ao Senhor, e aconteceu o que o profeta Jeremias disse: clama a mim e responder-te-ei. Eu também enumerei aqui algumas palavras que servem como pedra firmadas, pedras talhadas, aonde vai se encaixar de uma forma, perfeita, aleluia, no altar do Senhor. E quando for clamado,
quando for pedido resposta, a resposta virá, porque Ele é o Deus de resposta. Então, em contrapartida ao que foi dito, em que todas essas pedras deformadas, essas pedras frágeis, fracas, que faz com que o altar fique sem resposta, porque está deformado, quebrado, em contrapartida nós temos aqui o amor, uma pedra poderosa, amém? Uma pedra em que eu posso dizer que assim, Elias está colocando essa pedra no altar. Está faltando amor, a pedra no altar do Senhor, amém? Glória a Deus. Humildade, outra pedra poderosa. Está faltando humildade, está assim, então encaixa Elias, a pedra no altar. E isso, o povo está lá olhando Elias, e Elias está dizendo aqui, ó, mansidão, outra pedra, encaixa a mansidão. Bondade, outra pedra, lá foi 12, aqui tem que ser 12 também. Aleluia, porque Elias vai tirar essas 12 pedras ruins, amém? Essas 12 pedras deformadas, muitas já estão no chão e outras ainda estão no altar. Muitas já caíram, porque são deformadas, elas não se encaixam perfeitamente no altar. O altar é do Senhor. Algumas estão ainda lá, e Elias está tirando elas e colocando outras. Bondade, honestidade, paz, alegria, fidelidade, outra pedra poderosíssima, santificação, outra pedra super poderosa, obediência no altar. Mas Elias, falta uma, completa aí, fé. Aleluia, completou 12 pedras poderosíssimas, aleluia, colocada no altar. E agora o que acontece? Elias diz, pronto, o altar está pronto, agora vocês podem clamar ao Deus de vocês. O povo está dividido, clamem ao Deus de vocês. E eles clamaram, a história os irmãos conhecem, eles clamaram, e vai o dia inteiro clamando. Ah, não dá certo, a gente tem que se cortar, porque é com sangue, é cortando, derramando sangue que Baal vai responder, e começa a se cortar, nada dá certo. E eles clamam e faz tantas coisas e nada dá certo. Por quê, irmãos? Porque só responde no altar, aleluia, o Deus de poder e glória, o Deus de Israel. Só Ele responde no altar. Aquele altar era de Deus. Eles tinham profanado os altares do Senhor, mas agora o altar está restaurado, aleluia, amém, graças a Deus. E concluindo, queridos, esta demanda tão poderosa, esse confronto tão grande, e os confrontos que nós vivemos no nosso dia a dia, nós precisamos estar com o nosso altar seguro, limpo, cuidado, restaurado, porque a qualquer momento, aleluia, vai haver uma necessidade de clamor, a qualquer momento vai haver uma necessidade de eu buscar o Senhor, porque eu vou ser confrontado por algum inimigo na minha frente, eu vou ser confrontado por qualquer situação ou circunstância na minha frente, e eu preciso clamar ao meu Deus, eu preciso buscar o meu Senhor, aleluia, porque eu vou precisar da sua resposta. Então, queridos, veja só, se Deus não está respondendo o clamor, o teu clamor, então tu não precisas derrubar, tu não precisa derrubar o altar, tu não precisa destruir o altar para que outro seja construído, não precisa. O altar de Deus é você, você não precisa morrer, você não vai ser destruído. Deus, aleluia, vai manifestar a sua graça. Nós somos o altar de Deus nesta terra. Existe um cântico que diz: o meu coração é o teu altar. Amém? Glória a Deus. Deus manifesta a sua glória no seu altar. Então você, meu irmão, minha irmã,
você é o altar do Senhor. Aleluia. E se esse altar está danificado, está rachado, está sujo, está quebrado, Deus não manifesta, Deus não opera. É dessa forma. Queremos o mover de Deus, queremos a glória de Deus, a resposta de Deus. Arruma o altar. Amém? Arruma o altar. Glória a Deus. Deus vai responder. Deus vai responder com fogo. Deus vai responder com verdade. Deus vai responder às nossas súplicas. Mas nós precisamos estar reparando o altar. A palavra do Senhor diz que nós somos sacerdote. Amém? E é o sacerdote quem cuida do altar. É o sacerdote quem sopra a cinza. É o sacerdote quem bota a lenha. Aleluia. É o sacerdote que deixa o altar ali, limpinho, purificado, para que Deus venha responder quando as ofertas, o sacrifício for colocado sobre esse altar. Por isso, se Deus não está respondendo, se Deus não está bradando, se você não está conseguindo, se nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, não conseguimos ouvir a graça do Senhor sobre nós, alguma coisa está acontecendo. Então busque mudar, busque purificar, transformar esse altar, aleluia, porque é na mudança desse altar que o fogo vai descer. Quando Elias arruma o altar, e aquele povo ali clamando, aqueles profetas clamando, e como eu disse aos irmãos, a maioria vence segundo o olhar humano, a maioria vence, o povo esperando algo acontecer. No altar de Baal, nada aconteceu. O povo derramou seu sangue e nada aconteceu. Aleluia. Mas no altar do Senhor, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. No altar do Senhor, Elias olhou e viu que daquela forma Deus não ia manifestar sua glória. É por isso que nós precisamos estar atento ao que se passa dentro em nós, ao que acontece conosco. Nós precisamos ter essa percepção espiritual, porque se alguma coisa está impedindo, nós precisamos jogar fora, nós precisamos tirar. Se alguma coisa rachou o meu altar, então eu preciso consertar o altar. Elias viu que o altar não estava pronto para receber o poder de Deus, o fogo dos céus. E Elias conserta o altar, arruma o altar. Amém? O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que a palavra está nos dando esta dica, que é para a gente arrumar nossa vida, para a gente consertar o nosso modo de viver e de ser. Porque a qualquer momento que nós confrontarmos com o inimigo, ou que o inimigo confrontar conosco, nós temos a graça e o poder, aleluia, de invocar o Deus Todo-Poderoso e a resposta vir para nós. Então, queridos, quando Elias cansa de esperar aquele povo, receber a resposta deles, porque não vai ter nunca, é um Deus morto, é um Deus mudo, é um Deus surdo, cego, é um Deus fictício, é um Deus feito por mente humana, é um Deus adorado por demônios. Nada vai acontecer lá. Mas quando Elias clama, aleluia, quando Elias roga ao Senhor, e um detalhe todo especial que eu ia passando, eles põem a lenha, eles põem o novilho, o holocausto lá em cima, divide e põe lá em cima da lenha. Aqui, no altar de Deus, faz a mesma coisa, sim ou não? Mas antes ele conserta o altar, e ele põe a lenha, põe o novilho, e faz o quê? Derrama água em cima. Derrama água em cima, e joga água, abre um rego aí ao redor do altar, e enche de água, e joga água. Então agora vai ser impossível essa lenha pegar fogo.
Agora é impossível. Então, o povo já estava dividido, agora que o povo ficou mais perturbado. Por quê? Como é que vai pegar fogo se ele molhou a lenha inteira? Molhou o holocausto, ainda jogou água, abriu um rego ao redor do altar, encheu de água. E agora, quem vai responder? Como é que pode acontecer isso? Aleluia, amém? Você acredita que você tem um Deus do impossível? Aleluia, glória a Deus. Elias clama ao Senhor. Depois que eles já cansaram, eles não aguentam mais. Eles não aguentam mais de clamar, e aí vai ver, ele saiu. Vai ver, o Deus foi lá para o shopping, né? Vai ver, Baal foi para o shopping fazer umas compras. Vai ver, saiu, não está em casa. Ainda houve uma certa ironia. E depois, quando ele vem e fala, pronto, agora acabou, parou, não quero mais não dá mais, porque daqui a pouco vai outro dia. Então eu vou clamar: Deus, Tu és Senhor Todo-Poderoso, aleluia. E ele clama ao Senhor, segundo a palavra de Deus, a verdade libertadora. Fogo cai do céu, aleluia, e consome o holocausto, e consome a lenha, e consome o altar, e consome a água. Deus é bom, Deus é poderoso, consome tudo, porque Deus é um Deus de verdade, amém? A verdade é fogo que queima. Então Deus, ele veio, aleluia, com a sua glória, a sua graça, e lambeu toda a água. O fogo lambeu toda a água, e o povo caiu por terra, e o povo teve que se dobrar, e o mundo tem que se dobrar, porque só há um Deus que responde com fogo, o Deus poderoso, o Deus de Israel, o Deus que mesmo o seu povo não o vendo, não respondendo, mesmo o seu povo não clamando, ele continua sendo Deus cheio de amor e graça, e vela por esse povo, e espera por esse povo. O Espírito Santo está na terra, o Espírito Santo está aqui e vai abrir os olhos deste povo. O fogo está caindo na igreja do Senhor, o fogo está caindo no altar de Deus, o fogo está caindo na tua vida, purificando a tua vida também, para que as pessoas vejam em ti Deus. Então, queridos, arruma o altar. É bom arrumar o altar. Às vezes a gente passa despercebido, deixa o altar lá de qualquer jeito, mas conserta o altar, porque a qualquer momento você pode ser confrontado, não é? Veja só, a irmã está num trabalho lá tranquila, sossegada, trabalhando, louvando, cantando, com a mente no Senhor. Daqui a pouco um demônio se levanta ali, vem de encontro, bate de testa ali com a irmã, afrontando ali. Se o altar não estiver intacto, a gente fica sem resposta, a gente não sabe o que fazer, amém? Mas quando o altar está restaurado, aleluia, purificado, até com a boca fechada, aleluia, só olhando nos olhos do inimigo, ele cai por terra, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe, amém? Te proteja, guarde, te livre de todo mal e te dê esta visão além do alcance e esse entendimento de você estar sempre vigiando o seu altar, porque a qualquer momento você pode precisar de fogo do céu sobre ele. Graças a Deus. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Teu Espírito venha estar sempre nos alertando, Senhor, para que nós possamos estar preocupados, sim, com o nosso altar, com o nosso coração, a nossa mente, em estar aplainada nos Teus caminhos. Os nossos ouvidos atentos à Tua palavra, e também, ó Deus,
prontos a obedecer o teu mandato. Por isso, graças te damos pelo teu cuidado, pelo cuidado do Senhor para com a nossa família, os nossos filhos, netos. Senhor, guarda-nos de uma forma toda especial. Também te peço pelos nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente aqui do fundo desse santuário. Peço a tua proteção, o teu cuidado para todos eles. Peço a bênção da salvação para todos eles, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar cuidando de uma forma toda especial dos nossos vizinhos, e que sejamos nós desse lugar aqui, Senhor, uma fonte de bênção para eles, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Pedimos ao Senhor pelo nosso bairro, pela nossa cidade, esse espírito de morte que tem alcançado tantos jovens, tantas pessoas. Nós pedimos ao Senhor: Deus, entra com providência, Senhor, entra com providência e manieta esse valente, amarra esse inimigo das vidas, esse inimigo terrível que tem se levantado nesta cidade, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar entrando com todas as providências. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, a tua guarda sobre nós, sobre a nossa família, sobre todos aqueles, aleluia, que invocam o nome do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, que ao sairmos do santuário, Senhor, que o Senhor nos acompanhe, os nossos lares, nos abençoando de uma forma sobremaneira. Assim nós te agradecemos esta noite por tudo, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja na tua vida e na vida de todos os que invocam o nome do Senhor, não só agora, mas para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.